Bom, essa é uma tecnologia de manufatura aditiva dentro de um conjunto hoje de mais de 2 a 3 dezenas de técnicas disponíveis no mercado. Aqui nós estamos falando de uma técnica baseada no processo jato de tinta, onde você disponibiliza aqui materiais cerâmicos, areia, gesso e alguns materiais à base de elastômeros, borracha, onde o processo se baseia na deposição de uma resina. Por exemplo, esse é um modelo fabricado nessa técnica, né? Na verdade aqui é um escaneamento da minha face, entendeu? Foi feito o modelo depois renderizado, né? E impresso nessa técnica, em virtude de aqui você disponibilizar, né, a pigmentação de resinas que vão estruturar esse material que está na forma de pó. Então, os materiais disponíveis nessa técnica estão na forma de pó, e esse pó então é depositado sobre uma área de construção que nós chamamos de leito de construção, e cada camada desse material depositado, que representa então uma seção transversal do meu modelo geométrico digital, ela é estruturada de acordo com o perfil de cada camada por essa resina que é depositado através de um cabeçote tipo jato de tinta e uma impressora de papel, né, onde você sangra então essa tinta que vem no cabeçote e trabalha com essa resina pigmentada nas cores básicas, no caso o CMYK, né, o padrão CMYK, e essa composição de cores é que pode me proporcionar, né, uma textura de mais aí 16 milhões de cores. Então essa é uma técnica. Qual que é o modelo dessa daí? Então essa é uma tecnologia da empresa Z Corporation, que hoje atualmente foi absorvida pela 3D Systems, e o modelo dessa máquina é a Spectrum Z510. Certo. Agora tem várias aqui. Já né? essa tecnologia aqui é uma tecnologia também baseada em matérias-primas na forma de pó, só que aqui o agente que processa essa matéria-prima, diferente dessa Z-Corp, é um laser de dióxido de carbono, onde aqui nós podemos verificar, né, então o processo de construção. Então aqui eu tenho um container, né, ou um recipiente onde eu coloco essa matéria-prima em pó, onde aqui eu tenho a disponibilidade de polímeros, né, plásticos, elastômeros, borracha, metais e compósitos desses materiais. Então essa é uma técnica que possibilita você rodar diversos materiais e processados por um laser de dióxido de carbono no espectro do infravermelho. Essa é uma tecnologia chamada então SLS, que vem de Selective Laser Sinter, e é um modelo, no caso aqui, Sinter Station 2000. É a primeira geração de equipamentos nessa tecnologia SLS. Já esse equipamento já é a terceira geração, que é uma High-Q, também Sinter Station, e é enorme também, disponibilizada pela empresa 3D Systems, uma empresa americana. Qual que é a diferença dessa para a anterior? Então, a diferença de uma geração para outra, e isso se estende para todas as tecnologias, é inovação em controle de processo, no caso velocidade de processamento, disponibilidade de diversos materiais, né? Então inovação e disponibilidade de novos materiais. Quais são os tipos de materiais que você trabalha? Então aqui basicamente a gente trabalha com polímeros, esses materiais gesso, areia, para fazer cavidades para a indústria de função, termoplásticos, elastômeros, resinas acrílicas ou elastoméricas e cera, para fazer modelos para indústria de função, né? O processo cera perdido. Tem mais? Então, já nesse ambiente aqui nós temos tecnologias que trabalham com materiais na forma sólida e resinas. Então, no caso desses dois equipamentos, é uma técnica baseada em extrusão de filamento, é um processo chamado FDM, uma técnica chamada FDM, que é fabricada pela empresa americana Stratas,
Então no caso aqui é a quarta geração nessa tecnologia. E você então trabalha com esses materiais, são termoplásticos que vêm nessa forma, filamento. E esse filamento vem nesses cartuchos, onde aqui, durante o processo, esses materiais são tracionados até a ponta dessa cabeça. Então aqui, ali eu tenho dois bicos, um que trabalha com material de modelo e outro de suporte. Por que isso? Nas tecnologias que você trabalha com matérias-primas em pó, você tem um leito de pó onde você então processa essa matéria-prima. Então o próprio pó que vai sendo acondicionado dentro desse leito de função, ele funciona como suporte estrutural da peça que está sendo construída ou formada. Já nessas tecnologias que eu trabalho com a deposição do material, eu necessito de uma estrutura de suporte, dependendo da geometria da peça e da orientação que eu der de construção dessa peça, para que o material que está sendo ali processado, dependendo do processo de transformação dessa matéria-prima, esse material pode ficar instável na forma, então ele pode colapsar, ou seja, desmanchar nessa deposição. Então eu tenho que ter uma estrutura de suporte para ancorar ou receber esse material de modelo e ele não colapsar. Então essas tecnologias que trabalham com essa deposição de material, eu tenho que ter dois materiais de estruturação, um de modelo, propriamente dito, e o outro de suporte, que vai nos servir para manter estável mecanicamente esse material em construção. Já essa aqui é a mesma tecnologia FDM, né? Vem de Fused Deposition Modeling. E essa aqui já é a segunda geração nessa tecnologia. Então o que evoluiu de uma geração para outra foi a questão de velocidade de processamento e de disponibilidade de novos materiais. Então no caso aqui eu posso trabalhar com ABS, policarbonato. Já nessa evolução da técnica posso trabalhar com 8 tipos diferentes de materiais: policarbonato, ABS, polifenil, nylon e composto desses materiais. Já nessa técnica aqui baseada em cera, então eles chamam de waxjet, né, um jato de cera. Então você deposita o material através de um bico, tipo jato de tinta também. Então eu tenho um piso elétrico internamente aí que vibra numa frequência, gerando microbolhas, resultado da fundição desse material em cera, né, a cera de fundição, que vem em pellets, né, em fragmentos, só que na forma sólida. E eu coloco esse material nesses tanques, que são aquecidos até a temperatura de fusão desses materiais, e na forma líquida então ele é depositado através desse bico. Então aqui eu também tenho um material de modelo e um de suporte, que num pós-processo, como naquela técnica FDM, eu removo esse material automaticamente, ou numa solução aquecida, ou numa solução à base de hidróxido de soda cáustica, com uma porcentagem em torno de 10 a 15%, e que faz essa remoção desse material de suporte sem atacar o material de modelo. Então aqui basicamente é ceras, né, para a indústria de fundição, mas eu tenho aqui uma resolução muito boa, extremamente alta, onde a aplicação dessa técnica é mais na área de joalheria e dentício, para você fazer peças com detalhes. Já aqui uma técnica baseada em resinas fotossensíveis. Então essa resina ela vem nesses cartuchos, né, com uma certa viscosidade, e esse é um cartucho plug and play, né? Então eu conecto esse cartucho nesse compartimento e através de bombas de vácuo esses materiais, né, tanto o material de modelo quanto de suporte, eles são trazidos até, ou bombeados, né, por microbombas, até esse conjunto de cabeças, tipo jato de tinta também. Então eu tenho 8 cabeças nesse modelo de máquina. Então é um modelo chamado Onyx 350, do fabricante Otis, né, uma empresa israelense. Otis. E a partir dessas cabeças, onde eu tenho aqui microfuros,
Esse material é jateado também, tipo jato de tinta, e ele deposita sobre essa superfície então essa resina, e aqui na lateral eu tenho duas lâmpadas no espectro do ultravioleta. Então a cada camada depositada desse material fotossensível à luz UV, eu emito aqui um flash dessa luz UV e que polimeriza, ou seja, deixa rígida essa resina. E assim ele vai estruturando o material. Então da mesma forma aqui eu tenho dois materiais, um de modelo e o de suporte, como no caso dessa peça aqui. Então aqui no caso, esse material que foi estruturado, ele tem uma aparência de uma cera, e que posteriormente no pós-processo eu removo esse material com jato de água ou também numa solução à base de hidróxido de sódio. E agora essa máquina também imprime umas peças enormes, né? Pelo tamanho dela e tal. Dependendo de cada equipamento, eu tenho uma área útil de construção, né? E também uma disponibilidade de materiais. Então, o que caracteriza hoje cada técnica é a matéria-prima, né? A forma dessa matéria-prima e o agente que processa essa matéria-prima. E dependendo do modelo de equipamento, eu tenho uma área de construção, né, menor ou maior. Qual que é a área de construção dessa daí, por exemplo? No caso, essa aqui é 320 por 320 e 240 de altura. Centímetros. Tá joia. Não, 320 milímetros. Milímetros, tá. Vai fechar? Pode. Tem mais alguma para mostrar? São essas. Não, basicamente aqui nesse pequeno chão de fábrica nós temos essas 6 tecnologias. Já tá ótimo, já produz bastante coisa, né? 4, 5 e 6 que nós vamos receber. Nós estamos com um equipamento aí de metal, processamento de metal, através de um feixe elétrico. Hoje Esse é o que vocês vão montar ainda? Tá. Essa é hoje uma tecnologia muito aplicada na área médica em função de você disponibilizar materiais de grau médio processados por um feixe elétrico. Então, você tem a garantia da fusão total desse material sem deixar microporosidades.